Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô parecendo um blogueirinho, né? Tendo que me apresentar e saudar vocês sem saber que hora que vocês vão assistir. Pois bem, parece que eu tô de pijama, mas não é pijama, viu? É camiseta, eu não tô de pijama. Não tô igual o William Bonner, que por baixo da bancada tá de cueca. Só cueca. Povo, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, que essa doideira da economia aí e da questão de saúde e da economia esteja atingindo vocês o mínimo possível. É o que eu desejo mesmo, porque aparentemente se nós não acharmos uma forma de sair disso tão logo, parece que nossas perdas, sejam elas psíquicas, econômicas ou até de saúde, serão meio que significativas, que nós não tenhamos isso. Antes de começar a aula propriamente dita, já que também é uma aula, né, eu não consigo dar aula sem dar recados, então eu tenho que dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro recado que eu vou dar na verdade, um agradecimento. Obrigado pelo retorno que vocês me deram com relação à aula passada. Eu não falei com todos, mas com quem eu falei, com quem veio falar comigo, a aceitação da aula nesse formato foi unânime, inclusive na forma quanto no conteúdo. Então, porra, que legal, fico feliz. É para facilitar a vida de vocês mesmo, é para nós tentarmos achar alguma forma de minimizar essa, essa eventual perda de não estarmos presencialmente, não estarmos na sala de aula. Então, que bom que vocês gostaram, e o que eu achei mais legal é algo que nem foi pensado no início, né? Que foi a possibilidade de vocês terem isso gravado para voltar, para assistir, para parar, para tomar nota dos conceitos. Então, é óbvio que toda aula ao vivo também tem sua qualidade, mas eu vou me manter nesse formato da aula gravada, porque aí vocês têm um histórico, vocês têm uma enquanto vocês forem alunos, e eventualmente depois, mas enfim, nesse semestre vocês terão uma aula gravada aí, e toda vez que precisarem de algum auxílio, precisarem ouvir algo para complementar ou para vocês discordarem, está gravado e vocês vão ter essa liberdade, assim como o mundo, né? Já que está no YouTube, está no mundo. Então eu vou manter e deixando mais uma vez em aberto. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer algo, qualquer informação que venha a agregar, mesmo que não seja uma sugestão direta, vocês têm meu contato, falem comigo, eu estou aqui para achar uma forma de facilitar essa vida de vocês. E dentro desse formato, dessa seara, eu recebi, nós professores temos grupos, né? Também temos grupos para falar das coisas que vocês fazem nas aulas. E nessa semana, ontem ou final de semana, já não lembro, cara, perdão, tá uma correria. Eu nunca fiz tanta reunião não podendo trabalhar, não presencialmente pelo menos. Nós recebemos no grupo dos professores a informação de que alguns alunos de bastante turmas estavam com algumas queixas e até certo ponto justificáveis com relação à quantidade de trabalhos, com relação ao tempo que se despendia para fazer os trabalhos. E, e eu fui pego de surpresa, porque como ninguém tinha vindo falar comigo com relação a isso, eu fui falar com os líderes da turma. E antes de mais nada, deixa eu me justificar a vocês. Quando eu mandei a aula e pedi para vocês fazerem um resumo, fazerem uma atividade sobre ela, por dois motivos, duas razões básicas. O primeiro, e do meu ponto de vista, só meu, o menos importante, é para ter um registro sobre as atividades, eventualmente presença, enfim, que vocês assistiram. Tiveram esse conteúdo em aula, né? Porque nós temos que manter essa fidedignidade ao contrato que vocês têm com a instituição. Então era uma forma de nós garantirmos que sim, a pessoa teve a aula porque está aqui, ela fez o resumo daquela videoaula. E o segundo motivo, e mais importante, do meu ponto de vista, era que
sabendo, e é minha obrigação, não de vocês, óbvio, é minha obrigação enquanto professor tentar entender as subjetividades de vocês, tentar entender as diferenças na forma de aprendizagem, ensino, tentar entender o formato que mais é útil dentro dessa universalidade que nós somos em sala de aula. É óbvio que eu não consigo dar a mesma aula sempre, e também é óbvio que essa mesma aula não vai produzir o mesmo rendimento para todos. Nós somos diferentes enquanto seres humanos. Então, quando eu pedi esse documento, era para que vocês, para que eu, do lado de cá, tivesse a noção de que os alunos fizeram, e ao fazer, eles, se houvesse dúvidas, eles iriam vir falar comigo, para que eu explicasse o conteúdo de novo, para que eu detalhasse algum tópico de uma maneira diferente, para que eu modificasse aquilo que eu havia dito, não propriamente no conteúdo, mas no formato, para que vocês tivessem o aprendizado necessário e suficiente para vocês. Então, e eu, dentro da minha margem de competência e capacidade, eu havia pensado nesse trabalho numa duração aí de 1 hora, não mais que isso, que daria o tempo de sala de aula. Até porque eu aqui falando sozinho para vocês, o conteúdo passa bem mais rápido, então mais ou menos eu tinha pensado que daria tempo da sala de aula. Mais uma vez, ninguém reclamou comigo, mas entendendo que é um momento difícil, é um momento que todo mundo tem que se ajustar, todo mundo precisa se adaptar, todo mundo precisa ceder um pouco, né? Nós estamos, até tuitei na semana passada isso e brinquei, mas não deixa de ser verdade. Eu escrevi lá que é um momento que nós temos que estar unidos, mesmo separados, e brinquei dizendo que a frase é minha, mas poderia ser da Dilma. E isso depois se tornou uma verdade absoluta, né? Virou até campanha publicitária. Nós, dentro dessa união então que nós temos que ter, nada mais razoável que nós venhamos ajustar o sistema. Não, eu não tenho a demagogia, eu não tenho, não seria demagogia, perdão, mas eu não tenho a presunção de ter certeza de que o formato que a gente fez semana passada é o melhor e que esse de hoje, naquilo que for modificado com relação à semana passada, vai ser ainda melhor. Só testando para ver, porque tudo é novo, né? Então, eu me permito a deixar completamente livre isso junto com vocês, naquilo que vocês já me conhecem desde o início do curso, que isso aqui tem que ser útil para vocês. Então, eu me permito que nós venhamos a construir um formato que seja útil a vocês. Dentro disso, de novo, ninguém se queixou, mas eu tomei um tempo para pensar. Eu fui conversar com a Romilda sobre isso e aí a Romilda me passou algumas informações de que sim, os alunos estavam com sobrecarga, que não tinha da nossa matéria aqui de hoje essa informação, mas que estavam havendo. E dentro dessa verdade, dentro da verdade também, que nem sei se todos os professores irão achar um outro formato que venha trazer menos encargo a vocês. Então eu não sou responsável por eles, mas eu faço parte desse conjunto, né, desse grupo, eu faço parte da UMURI, então é meu papel também pensar numa forma de facilitar a nossa convivência e, porventura, se eu conseguir, tentar facilitar os demais. E, principalmente, tomando por base que nós estamos no 9º semestre já, nós já sabemos o que queremos e sabemos o que não queremos. Então nós já somos responsáveis, nós já somos mais do que há um bom tempo adultos. Dentro de todo esse contexto, eu venho aqui propor para vocês não uma nova forma, mas uma melhoria, se é que eu posso falar assim humildemente, do nosso formato anterior. A aula está aí, vamos falar da aula, vamos falar do conteúdo hoje, e assim, respeitando subjetividades de todos, respeitando as diferenças na forma de aprender e de ensinar de todos, e respeitando o tempo, respeitando tudo isso que eu já falei, eu proponho a vocês o seguinte: aqueles que, e aí eu vou deixar vocês no compromisso e na responsabilidade. Mais uma vez,
o exame da OAB está aí, eventuais concursos também estão, a vida profissional está aí, né? Mais 2 semestres e vocês estarão formados. Então, vocês também têm uma responsabilidade nessa caminhada. Eu vou deixar vocês livres para que aqueles que acharem necessário, teve uma dúvida na aula, teve não entendeu como, ficou em dúvida até no entendimento, então essa pessoa faça um resumo do que nós conversamos e exponha nesse resumo as suas dúvidas. Não precisa nem ser um resumo propriamente dito, mas para contextualizar a sua dúvida, diz lá, estava falando sobre tal tópico, eu não entendi assim, não entendi assado, ou porventura, falou de tal situação, eu discordo, eu acho que é assim, eu já vi tal situação, eu vi uma aula diferente, eu fiz uma pesquisa, uma doutrina diz isso, enfim, a situação que for, me mande. Então não vou exigir que todos me mandem, confiando que todos sim assistirão, todos sim terão essa aula, e aqueles que ficaram na dúvida ou vierem a ficar com dúvida, me mandem um documento formal, então, por e-mail, para a gente discutir essas dúvidas. E aí, a partir disso, eu tento facilitar esse momento nosso, confiando que vocês assistirão, eu não tenho por que não confiar em vocês, e deixando que cada um, na sua subjetividade, na sua forma de aprender, entenda isto da melhor forma e entre em contato comigo caso achar necessário. Se viu o vídeo, entendeu, não ficou em dúvidas, não tem por que eu deixar a pessoa na obrigação, nesse encargo de me mandar um papel, porque ela já entendeu. E ninguém melhor do que o próprio aluno, a própria aluna, para dizer se entendeu ou não. Eu entendo que em sala de aula nem todo mundo debate, né? E quando a pessoa não debate, quando eu pergunto, entender alguma dúvida, ninguém responde, no exemplo agora hipotético, ninguém responde, fica um silêncio, é porque a pessoa entendeu. Então eu vou tentar seguir esse formato aqui na aula virtual. Se ninguém tiver dúvida, mantenha esse silêncio. Se houver uma dúvida, se manifeste. E aí me manda um e-mail, me manda um material, manda a dúvida, manda a questão e que a gente tenta resolver. E também, para todos vocês, de novo, dúvida, sugestão, crítica, o que for, manda também que a gente tenta, para a semana que vem, melhorar esse formato e facilitar a vida de vocês. Beleza? Sendo assim, o último recado. Eu estou em Santa Rosa, estou em casa. Bom, dá para ver, né? Daqui a pouco a Lucrécia aparece de novo por aí. E eu fui numa reunião com um cliente meu. Eu sei que não pode, mas estávamos numa distância considerável e éramos só nós dois, então não tinha risco de qualquer tipo de contágio, ou o risco era mínimo. E ao voltar da reunião, vindo para casa, eu me deparo com o doutor Fábio. Fábio, colega de vocês, numa aglomeração de pessoas em Santa Rosa, no momento que as autoridades pedem para nós ficarmos reclusos, de evitarmos contatos, qualquer manifestação em grupo. E o menino Fábio estava com umas 10 pessoas, chutando alto. Estou dizendo aqui que vou denunciar o Fábio para as autoridades. Se vocês não tomarem mais conhecimento do paradeiro do Fábio, talvez ele esteja detido, recluso em algum lugar. Menino Fábio, você está na minha lista. Estou, ao finalizar a aula, estou entrando em contato com as autoridades e passando todos os seus dados para que eles lhe procurem. Tá? Imagina se acontece isso mesmo, e eu gravei o vídeo, está no YouTube eternizado. Mas, gurizada, falando sério, brinquei com o Fábio, mas porra, vamos tentar... não é uma mijada, viu, Fábio? Fica tranquilo, mas vamos tentar seguir essas recomendações, até por não sabermos exatamente o que pode acontecer. Então é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, e nós estamos vendo economias desmoronarem, nós estamos vendo situações complicadas acontecerem, e eu acho que o nosso Estado, enquanto gestão, enquanto sociedade, não tem estrutura para superar algo assim tão rapidamente. Então vamos tentar seguir da melhor forma possível isso para diminuir esses prejuízos. Dito isso, Fábio, não é uma mijada, é uma síntese. Brincadeira à parte, com relação ao nosso conteúdo da aula passada. Vamos lá, eu comecei o semestre desejando que nós não tivéssemos alterações legislativas tão significativas, ou pelo menos não na quantidade que tivemos no semestre passado, né? E bingo!
Ontem tivemos uma medida provisória que altera significativamente a nossa matéria, e vou além, por sorte ou azar, era exatamente o tema do que nós vimos na semana passada e que eu pedi para vocês revisarem, que é o tal da insalubridade e periculosidade dos equipamentos de proteção individual. E a partir disto, eu recebi o trabalho de vocês, eu tenho todos eles guardados, até porque eu vou ter que prestar contas para a instituição sobre isto, mas eu vou tentar esperar essa areia baixar, essa poeira, perdão, baixar, para que nós venhamos a traçar entendimentos. Eu conversava hoje com um colega de vocês, ontem, perdão, sobre isto, ontem à noite, e eu dizia que a medida provisória, ela flexibiliza o uso de EPIs, ela flexibiliza inclusive, e aqui é algo importantíssimo a se discutir, a atuação do médico, e um dos colegas de vocês, durante a semana passada, me mandava uma mensagem perguntando, eu não entendi bem a pergunta que diz sobre os médicos, qual a responsabilidade dos médicos do trabalho, eventual divergência entre o médico particular e o médico do trabalho, o que valeria, e a MP flexibiliza a atuação dos médicos. Exames para a contratação ou eventual demissão, claro que ela ingessa ali o exame demissional, mas outros exames ela flexibiliza, e aí nós podemos estar trabalhando com várias vertentes. Vou usar um exemplo aqui completamente hipotético e torcendo para que fique no mundo do exemplo, só que não venha para o mundo da prática. Mas a flexibilização de exames pode permitir que se contrate uma pessoa que tem alguma doença de coração, alguma doença grave, alguma doença permanente que está sob tratamento, que está controlada, isso não gera nenhuma diminuição na capacidade laborativa da pessoa, mas que também venha permitir que ela vá trabalhar e que contraia o vírus, e ao contrair o vírus ela sofra além daquilo que o vírus normalmente produz, porque ela já tem uma enfermidade, e isso onere quem? Onera o Estado, onera a empresa, e eu não estou querendo aqui fazer comparações do que é mais importante, vida ou dinheiro. É óbvio que a vida é mais importante, mas eu estou trazendo para vocês questões jurídicas que, se não ficarem resolvidas, nós teremos a obrigação de tentar achar uma solução para a sociedade. E é uma obrigação tanto quanto ingrata para a gente, né? Porque nós precisamos entender o contexto e saber o que a sociedade quer. Então, essa medida provisória, ela, a partir da própria entrevista do presidente ontem pela manhã, acho que foi pela manhã e que depois já houve a própria revogação de um dos artigos, o que gera mais dúvida legislativa, porque vai ser promulgada uma errata sobre aquele artigo, mas é uma medida provisória. A lógica sistemática do direito é que agora tem que fazer uma nova medida provisória sobre aquele assunto, não pode emendar medida provisória. Mas eu espero que quem lá esteja gerindo também tenha essa noção, informação e sabedoria jurídica, que não é minha, é do direito isso. Mas essa medida provisória altera. E ela é, a partir das palavras do presidente na entrevista de ontem, ela é uma nova flexibilização das regras. Mas é uma flexibilização de estar flexibilizado de que forma? A Deus dará a liberdade. Ela deixa bem claro que as alterações e eventuais alterações possíveis de serem feitas serão negociadas diretamente entre empregado e empregador. Então flexibiliza o conteúdo de hoje, por exemplo, que é o sindicato, e que a reforma anterior dava um encargo maior ao sindicato, e essa medida provisória flexibiliza, e eu entendo ser medida provisória, tem um prazo de 4 meses, 120 dias valendo, se o Congresso não analisar, perde valor ao fim, e oxalá, antes mesmo desses 4 meses, nós já não tenhamos nenhum efeito da pandemia, mas é uma matéria jurídica que ela está ainda muito nova. Vou pedir licença para vocês, para nós não falarmos dela hoje. Nós vamos, com certeza falaremos dela, mas até porque o governo federal prometeu até sexta-feira, final desse mês, uma nova redação sobre aquela intenção que estava se dando, que era a flexibilização do contrato para não ter o encargo para ambas as partes. Então eu zelosamente entendo que se nós viermos analisar ela e teríamos capacidade para isso hoje, amanhã pode ser que não seja uma verdade e eu vou ficar empurrando
interpretações a vocês que não gerarão um conteúdo preciso. Então, a partir disso, eu peço essa liberdade a vocês para nós falarmos, pelo menos na semana que vem, se já tiver uma nova redação, ou um pouquinho mais adiante, para nós entendermos de fato como é. Até porque ontem mesmo a Ana Matra, a Associação dos Nacional dos Magistrados do Trabalho, publicou um documento sendo completamente contrária aos termos da MP, e aí nós voltamos a um embate que até então estava superado lá em 2017, e depois 2018, que seria a atuação da magistratura na aplicação da norma, até onde a magistratura tem direito de se opor a aplicar uma norma. Né? Enquanto agentes do Estado, enquanto operadores do direito pelo Estado, teriam esse direito, essa prerrogativa, vou assim dizer, de não querer aplicar uma norma. Não, essa norma não serve para a sociedade, o que serve é essa. Será que a magistratura teria essa capacidade ou essa competência para assim decidir? Então, como está tudo muito novo e tudo que é novo gera medo, naturalmente, né? Eu vou me dar o direito de não impor a vocês algum eventual conhecimento que não venha a ser útil, pelo menos não jurídico, talvez venha a ser útil para a história. Amanhã depois, a professora Sônia vai estar ensinando aí o direito romano e o direito brasileiro pós-contemporâneo, porque é meio que bagunçado isso. Mas vamos lá. Se vocês me permitem, então, semana que vem ou mais tardar na outra, a gente conversa sobre essa MP. Mas guardem isso, essa MP é também revolucionária, até porque o momento atual eu acho que exige um posicionamento do Estado. Não sei se esse, mas exige. O que falávamos semana passada? Para dar uma relembrada e atualizada em vocês, para pegar no tranco, como sempre fazemos. No meu roteiro aqui, semana passada, a gente estava falando começamos a falar sobre sindicato, propriamente dito, passamos lá pelo artigo 511 da CLT e finalizamos na estrutura interna do sindicato. Eu comentei com vocês sobre a Convenção 87 de 48 da OIT, dizendo que lá, e nós não temos uma norma nossa, interna, nacional, que verse sobre essa delimitação, então a gente busca, junto a normas internacionais e o direito do trabalho, muito se aproveita, no bom sentido, da norma internacional, do que a Organização Internacional do Trabalho promulga. Então assim, eu posso dar um tempo para vocês respirarem também, né? Então, nós nos aproveitamos, volto a dizer, no bom sentido, do que foi feito pela OIT lá em 48, onde estabelece essa estrutura interna dos sindicatos. Lembrando que, obrigatoriamente, o sindicato tem que ter 3 estruturas, né? Se não 3 estruturas, 3 setores, 3 órgãos internamente, que é a diretoria, a determinação de assembleia e o conselho fiscal. Professor, é só essas 3? Não, pode ter mais do que essas. Mas para ser sindicato tem que ter no mínimo essas 3. Com também uma limitação entre o número de diretores, né? Que o mínimo sendo 3, o máximo sendo 7. E eu dou um destaque para isso porque nós temos muitos sindicatos que não respeitam essa delimitação numérica. Não quero aqui dizer que o sindicato está errado em assim agir, mas eu quero assim dizer que ele não está cumprindo com uma norma e eu não sei se isso é a forma legal de ser. Enquanto não houver apontamento disto, não necessariamente haverá qualquer tipo de punição. E no segundo momento se porventura vier a ser apontada essa falha, isto é um prejuízo para o sindicato? Se nós pensarmos num sindicato grande, e aqui eu vou partir do pressuposto que os sindicatos são entidades que trabalham e fazem jus à sua função, o que não é a realidade, mas vamos partir pelo menos, vamos ficar no mundo do dever ser então, depois nós descemos ao mundo do ser. Se pensar num sindicato grande, extremamente organizado e que e tem uma atuação assim, fidedigna com a sua essência, eu acho que é até razoável que tenha um número maior do que esse. Não faria muito sentido acumular
atividades num pequeno grupo de pessoas que foram usadas da diretoria, né? Sendo que há demanda, há trabalho para mais. Assim como o contrário também é verdadeiro, não saberia dizer se menos de 3 diretores seria suficiente para gerenciar um sindicato. Eu acho que não que eu quero dizer que iria variar de caso a caso, porque na minha humilde opinião essa é a resposta mais vazia que o direito pode dar, essa variação causística, mas nós temos que ter um marco legal e a OIT estabelece essas determinações. Então, eventualmente, se cair alguma prova de concurso da vida de vocês, não creio que isso venha cair em OAB, mas se um concurso específico vier a cobrar, você sabe que o nosso marco legal nesse quesito é a convenção da OIT. Seguindo, então, nós temos eu tenho aqui como tópico para nós discutirmos os deveres dos sindicatos. Deveres, prerrogativas e fundações. Esses são os temas que eu tenho anotado para nós falarmos na aula de hoje. E são temas assim tão bom, tanto controversos e talvez... chutei a Lucrécia. Controversos e passíveis de bastante questionamento, porque é natural que aquela pessoa que tem um conhecimento a mais do sindicato, e eu não digo conhecimento a mais técnico, mas eu digo conhecimento de fazer parte, já viu alguém que fez parte, enfim, tem essa conduta, vai chegar e falar, pode chegar e falar e dizer assim, mas o sindicato que eu conheço tem isso. O sindicato que eu conheço não faz isso. E aí, essa pessoa está absolutamente certa, porque a grande maioria dos sindicatos não consegue cumprir com tudo que a norma faz, que a norma pede, perdão, sem adentrar muito no mérito, se não conseguem cumprir por falta de estrutura ou falta de competência, mas eles não conseguem cumprir e continuam atuando, né? E aqui talvez o X da questão seja, bom, eles atuam porque ninguém aponta. Talvez o saber do que o sindicato deveria oferecer e fazer por obrigação é pouco difundido. E ao ser pouco difundido, quem vai exigir? Então se preparem, não se acanhem em discordar, não se acanhem em apontar, não, tal sindicato faz, o que seria de grande valia, ou apontar, tal sindicato não fez, eu conheço, naquilo que eu conheço eu sei que não é feito. É normal. Essa aula ela tem essa característica também porque nós socialmente não conseguimos nos organizar de uma maneira tão fidedigna ao que a norma nos impõe. Bora lá, deveres do sindicato. Para quem quer acompanhar, e eu sugiro, porque esses três tópicos aqui estão bem legislados, pelo menos os 2 primeiros, vou começar pelo artigo 514 da CLT, e aqui tem uma característica bem específica, bem interessante. Deveres e prerrogativas estão legislados. Está posto na CLT o que é dever e o que é prerrogativa do sindicato. Dessa forma, não há como o sindicato se esquivar, se o sindicato achar alguma justificativa jurídica, falar, não, eu não faço, ou eu faço menos, ou eu faço diferente, eu não faço porque eu tenho tal norma que me ampara isso. Pelo contrário, a norma diz o que deve ser feito. Então fica, de uma outra partida, fica muito fácil nós identificarmos, né, a realização ou não do que a norma estabelece. Porque basta fazer um pequeno cara crachá ali e apontar aquilo que é, aquilo que deveria ser e aquilo que não é. Vamos lá. Vou começar pelo artigo 514 e nos incisos ele está dividido em 2 formas. Aqueles deveres para todos os sindicatos. Professor, quais todos os sindicatos? Empregado e empregador. Lembrando que só vai ter um se houver o outro. Um depende da existência do outro para se manter. Não tem como ter um sindicato de empregado de uma categoria sem que haja o sindicato do empregador. Os sindicatos existem na sua forma, então, negocial de ser, para negociar com um ente equivalente, um ente equiparado. Não tem como o sindicato existir por conta. Não há essa possibilidade. Nós nos organizamos, nós empregados, e criamos o nosso sindicato. Beleza, nós vamos ver depois lá no critério fundação quais são os tipos, mas vocês só poderão fazer se houver um sindicato do outro lado. Então a liberdade de ter um sindicato, ela existe, mas ela está vinculada à existência do outro sindicato na categoria do equivalente.
Então, o artigo 514 traz, primeiro, deveres de todos os sindicatos e depois deveres exclusivos do sindicato dos empregados. E é importante nós destacarmos isso. Então, quem tiver aí caneta marca-texto, meta ficha, faça uso, porque é importante, certo? Pois bem, diz lá o artigo 514 no primeiro, podendo inclusive criar normas e solucionar problemas a partir de então, o sindicato passa a ter esse dever, essa função social de colaborar com os poderes. Ah, professor, mas me dá um exemplo dessa colaboração. Pois bem, se nós estamos conseguindo identificar que está tendo demasiado litígio, demasiadas ações judiciais por determinado assunto em determinada região, aquele sindicato tem o dever de ajudar o Poder Judiciário a não ter mais tantas ações. Não estou dizendo para impedir o direito de agir, o direito de ação, o direito de petição, não é isso. Mas o sindicato passa a ter a função, aqui na categoria, na qualidade de dever, de ir lá falar, pois bem, vamos sentar e vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, tem uma empresa nova transitória de construção civil, por exemplo, está construindo uma barragem, estou fazendo uma estrada. E isso está gerando demasiadas ações por qualquer razão que seja. E aqui não estou fazendo mau juízo dos empregadores, não é isso, estou criando exemplos apenas. Pois bem, o sindicato vai lá e tenta resolver isso. Ah, mas essa empresa nova não tem, a estrutura municipal não comporta essa empresa nova porque não está planejado um bairro para essas pessoas morarem, escolas, creches para os seus filhos, ou vamos mudar. A empresa cresceu, já tem um número significativo de profissionais e essas pessoas precisam, talvez, uma escola, uma creche ali próximo do seu trabalho. Bom, vai lá, o sindicato tem o dever, função, de negociar junto com a administração, o Estado, e aqui o Estado passa a ser o município, e falar, ó, vamos tentar criar uma creche, uma escola lá para facilitar a vida, enfim, para agilizar, vai economizar nisso, vai investir naquilo. O sindicato tem isso. Ambos os sindicatos, empregado e empregador, certo? Colaborar com os poderes no desenvolvimento social, então. É um dever quase que abstrato, né? Porque a gente não consegue ver muito na prática exemplos que sejam disso, ou porque não é divulgado tal ação, ou porque de fato não tenha. Não é de todo errado, não achem que é um absurdo achar que o sindicato não faz tudo aquilo que poderia, porque nós estamos num estado, numa sociedade que o desenvolvimento social é limitado. Então, se esse desenvolvimento passa a ser limitado, é natural que todos aqueles agentes, atores que tivessem ou que detiveram a obrigação de fazer, ajudar no desenvolvimento não fizeram, então o sindicato é um desses atores. Pode ser que ele também não haja como ele deveria. Aqui, segundo, importantíssimo, manter serviços de assistência jurídica para os associados, sindicalizados. Isso aqui nós temos que dividir de duas formas. Tá? O sindicalizado é aquela pessoa representada pelo sindicato. Então, eu tenho que ter, independentemente de eu estar pagando mensalidade, de eu estar pagando a contribuição sindical, que mais adiante nós vamos estudar, é um dever do sindicato manter serviço de assistência jurídica. Professor, o que é assistência jurídica? É o sindicato pagar um advogado para o advogado patrocinar a causa de um sindicalizado? Não, não é isso. Pode ser isso? Também pode, mas não é isso. Primordialmente é ter uma assistência jurídica para tirar dúvidas, auxiliar o seu sindicalizado, seja ele empregado ou empregador. Então me dá um exemplo, professor. Pois bem, até pouco tempo atrás, antes da reforma trabalhista, a homologação de qualquer rescisão de contrato passava pelo sindicato. Então nada melhor que ter uma assessoria jurídica e, no meu ponto de vista, contábil também, para fazer a análise e o cálculo e falar, ó, essa rescisão está nos valores certos, nos direitos corretos, no prazo certo, que a gente estudou na última aula presencial, tá? Então está tudo ok, pode homologar. Ah, essa rescisão está equivocada, então aqui você tem um direito assado, um direito assim, você pode buscar desta forma. É justo que tenha uma assessoria. E agora que a reforma trabalhista, que os contratos não são obrigados, alguns não são, aqueles com um prazo específico ainda tem que ficar vinculado à homologação do sindicato. Então, é razoável que o sindicato tenha
uma assessoria jurídica. Tá, mas e tem algum outro exemplo? Porque esse pode ficar muito reduzido a uma rescisão. Tá, podemos criar outros exemplos. Tipo a produção de normas. Ah, o sindicato fez a sua convenção coletiva. Os sindicatos, né, empregado e empregador, fizeram a sua convenção coletiva. Eu sou representado por um deles. Não importa se empregado ou empregador, não importa, porque os dois sindicatos têm que ter esse serviço de assistência jurídica. Eu tenho lá o documento na minha mão, eu não faço parte da diretoria, eu não faço parte da gestão, nada. Eu apenas sou representado pelo sindicato. Recebo a convenção em minhas mãos e eu não entendi parte dela, um artigo, um parágrafo, um inciso, ou toda ela, enfim, aonde eu vou tirar dúvida? O sindicato tem o dever, o sindicato produziu, que tem um advogado, uma advogada lá, uma assistência jurídica, para poder tirar essas dúvidas, certo? Isso é importantíssimo e aqui eu ouso dizer que os sindicatos fazem e fazem da maneira bem feita. Não pela qualidade dos advogados que lá estão, porque eu não conheço todos, óbvio, mas os advogados têm um serviço de assistência jurídica. Isso já está sacramentado, já está bem alicerçado. Seguinte, promover a conciliação nos dissídios do trabalho. Ou seja, aqui o sindicato ganha um viés absurdamente importante para nós. O sindicato deve contribuir para a solução dos litígios. Ah, professor, mas o litígio é aquilo que já está em ação judicial. Que se evite, então. Então vamos trocar o litígio pelo conflito? Se nós temos uma convenção coletiva que está vigendo e a experiência de vigência dela nos diz que determinado artigo, determinada situação está trazendo conflito, o sindicato ou os sindicatos sentam e resolvam isto. Para evitar que aquela má interpretação, aquela má redação, aquela má conduta, por boa ou por má fé, tanto faz, venha resultar num grande número de ações judiciais. E aí aqui, o Estado dá o poder aos sindicatos, dos sindicatos criarem normas que venham a atender aos interesses locais, porque o direito do trabalho é privado a relação, então eu tenho direitos, tem situações específicas de região para região, então o Estado dá autonomia para o sindicato fazer isso, desde que não seja prejudicial em comparação à norma geral, né? E aquilo é um conflito e vai sobrar para o Estado resolver. Ficaria um tanto quanto, assim, digamos, leviano, né? Eu tenho que criar a solução, não criei, agora o Estado vem e resolve. Como se o Estado fosse o pai de todos, a mãe de todas. Então não cabe isso. É um dever do sindicato. O sindicato contribuir e promover a conciliação. Promoção de conciliação. É agir. Tá? Isso aqui é verbo de ação. O sindicato deve fazer isso. Por força legal. Ah, o sindicato faz. Até certo ponto, sim. Poderia fazer mais? Também é razoável que ele pudesse fazer mais. Quarto, se possível, manter assistente social. Isso é um profissional ou uma profissional, né? A profissão de assistente social ela é extremamente importante para o Estado. Tá? É aquela pessoa que tem a técnica de conseguir identificar eventuais vulnerabilidades. Nós, operadores do direito, nós temos pouco contato com esses profissionais e eu, na minha humilde opinião, entendo que eles são de suma importância mesmo, para vários institutos do direito, o Instituto do Direito de Família, o Instituto do Direito Previdenciário, o Instituto do Direito do Trabalho. Então é a pessoa que vai conseguir identificar e falar, ó, aquela situação lá específica daquela família, daquela comunidade, está gerando tal problema que pode resultar em tal situação. Então eu consigo identificar aquilo e tentar trazer uma solução antes que o problema fique maior, mais oneroso de tempo, de dinheiro e especialmente de vida. Então a CLT já diz que, se possível, manter uma assistência social. Raros são os sindicatos que têm isso. Raros são. Especialmente aqui da nossa região, falando do nosso local, né? E esses quatro deveres são os deveres para todos os sindicatos. Sindicato do empregado e sindicato do empregador, certo? A partir de agora, nós temos dois deveres específicos para o sindicato dos empregados. E esses dois deveres estão lá no parágrafo único do artigo 514. Se vocês estão com eles aí, deem uma lida que é bem importante. Diz lá o parágrafo único.
os sindicatos de empregados terão outrossim o dever de. Então, sindicatos de empregados, são exclusivos a eles. Letra A, a linha A. Promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito. Letra B, fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais. É um tema bem polêmico e, claro, até certo ponto, talvez triste também, porque a gente não consegue identificar isso muito na prática. E se as houvessem, e aqui peço licença e peço perdão para quem vier assistir essa aula em qualquer forma que for, qualquer motivo que venha a ter, e porventura tenha informações das diferentes, eu acho que é extremamente importante que nós a divulguemos, para que nós peguemos então esse exemplo que você porventura venha a ter e levamos aos outros sindicatos para que eles copiem, porque se nós imaginássemos ou imaginarmos um sindicato que tenha uma cooperativa de consumo e de crédito, e vamos pegar esse exemplo agora, de hoje, tá? Pandemia do coronavírus, que estamos à mercê aí de uma possível recessão econômica, e quando falamos de recessão, estamos falando de desemprego. Basicamente é isso. E já contabilizarmos o nosso alto e elevado índice de desempregados que nós temos no Brasil, nos 2 dígitos, aí, mais ou menos 11, 12 milhões de brasileiros, somados, e não é aqui narrativa da tragédia, mas são números importantes, somados aos mais ou menos 40 milhões de brasileiros e brasileiras que estão na informalidade, nós teríamos a possibilidade de promover um consumo, além de mais qualificado, mais consciente, e um acesso ao crédito de maneira mais saudável às finanças familiares. Veja que a CLT, dentro de toda a sua idade, de toda a sua historicidade, ela já indicava a obrigação, é um dever do sindicato, ter uma fundação cooperativa de crédito e de consumo, para facilitar, já que o sindicato conhece a localidade e o Estado reconhece isso, falar ao sindicato, cuide daquela localidade lá, cuide das normas trabalhistas que venham a ser mais úteis para aquela localidade, desde que, ressalvando como sempre, não contrarie norma geral em prejuízo, tá? Você tem que produzir, você deve produzir uma cooperativa de crédito e uma cooperativa de consumo. Tu vai estar ajudando aquilo que nós, agora fazendo uma análise até um pouco mais filosófica e por que não sociológica, se é que as duas ciências me permitem, né? Por que não uma ajuda financeira? O Estado peca muito na educação financeira e aqui nós teríamos a possibilidade de ajudar. O endividamento talvez fosse menor e a gestão pessoal talvez fosse melhor. Então, poucos são os sindicatos que assim o fazem. E o sindicato, como uma pessoa jurídica, de direito privado, tem esse dever por força do Estado. E está aí legislado e nós pouco visualizamos isso. Assim como a letra B, a linha B, perdão, do artigo 514, que é fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais. Ou seja, nós temos trabalhadores e trabalhadoras que têm uma dificuldade na alfabetização, que podem ser aqui denominados analfabetos funcionais. Então nós poderíamos ter escolas para esses profissionais, nós poderíamos ter escolas para familiares, para os descendentes desses profissionais, tá? Para facilitar o aprendizado. E é uma discussão que nós tínhamos até pouco tempo atrás, de uma maneira bem latente no Estado. O turno invertido, o Estado pouco conseguia entender o turno invertido, porque cada localidade tem a sua característica própria. Aqui era uma possibilidade, então, um turno invertido para os filhos dos trabalhadores, as filhas dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, e além do que, termos escolas para trazer algum conhecimento técnico profissional, pré-vocacionais, qualificar essa pessoa. Se o sindicato assim tivesse, também seria uma verdade que nós teríamos, talvez, eu bato o martelo, mas eu não sou dono da razão, menos desemprego, porque haveria uma maior qualificação da mão de obra. E na pior hipótese, se não houvesse menos desemprego, quando a pessoa estivesse empregada, teria uma renda maior. Na hora de negociar lá a famosa convenção coletiva, estabelecer
o teto, o piso salarial, poderia até exigir, ó, pode pagar mais. Porque os nossos profissionais representados por nós, sindicato, essa galera tem uma qualificação maior. Então, o mercado pode pagar mais para eles. E isso naturalmente refletiria em benefícios para o empregado e para o empregador. Pô, se tu tem mão de obra qualificada, né, teoricamente, teu produto é melhor. Certo? Então, esse é o artigo 514 e eu dou um destaque importantíssimo nele, porque é a legítima norma que, se comparado fato e direito, os dois ainda estão um tanto quanto distantes e pode levar a equívoco a qualquer avaliação, prova da vida aí, porque a pessoa recorre à lembrança da prática. Não, o sindicato não tem isso, então não viu o sindicato fazer, então não é obrigação do sindicato, não é o dever dele, mas a norma impõe. Então destaque bem esse artigo aí. Adelante. Artigo 513. 513 é de suma importância, porque aqui vai dizer quais são as prerrogativas. Tá? 514, o dever, e o 513, prerrogativas. Tá, mas qual a diferença do dever para a prerrogativa? O dever, o sindicato deve, perdão da redundância, fazer. A prerrogativa é inerente apenas ao sindicato. Tá, professor, mas eu não entendi, eu fiquei confuso. Beleza, vamos pegar lá o sindicato dos empregados na linha A, que fala das cooperativas de consumo e de crédito. O sindicato tem que ter sua cooperativa? Ele pode terceirizar isso, de alguma forma legal, juridicamente, fazer uma parceria com alguma cooperativa que já existe e agregar esse tipo de serviço, digamos assim, ao sindicalizado. Então, é um dever fazer, mas não significa que ele tenha que ter na sua estrutura essa organização, essa atribuição. Ele tem que fazer, mas ele pode delegar para alguém e prestar esse serviço junto com alguém. Na prerrogativa é o sindicato. Ele tem que fazer isso e isso não pode ser delegado para ninguém. É dele. A função e atuação é exclusiva a ele. Certo? Diz lá, no artigo 513, na primeira linha, representar a classe. Pode parecer singelo, pode parecer até resumidamente simples isso, mas isso tem uma importância absurda, porque representar a classe é aquilo que a classe vier a necessitar de direitos conhecidos, direitos quistos ou direitos não quistos, o sindicato tem que estar lá. O sindicato não pode chegar para a sua classe e falar assim, não, olha só, eu entendo que isso que tu está discutindo aí, eu acho que não é a nossa competência. Eu acho que nem é importante para nós, então nós nem vamos lá. Pô, não pode fazer isso. Ah, professor, eu não entendi, me dá um exemplo. Tá, bom, pega uma cidade razoavelmente grande aí e o município, por alguma razão, decide que aquela escola em determinada vila, determinado bairro, vai fechar. E eles vão unificar as crianças daquela localidade numa escola em outra vila, no bairro vizinho, enfim. Cara, isso não tem interesse dos trabalhadores e dos empregadores, porventura? Porque vai demandar um deslocamento maior, vai demandar uma preocupação maior. É interesse da classe isto. Que o sindicato possa participar. Ah, mas o sindicato vai fazer norma com o Estado? Não. O sindicato vai defender o interesse da categoria. Talvez seja interesse da categoria manter uma escola lá. Ou, porventura, talvez seja interesse da categoria ter uma escola lá. Que não tem. O sindicato vai lá defender isso. Mas isso é direito à educação? Não entendi. Sim, mas é um direito à educação porque o trabalhador lá está. Um posto de saúde, das mais diversas áreas do direito. Então, não pode o sindicato, a sua diretoria, olhar e falar, não, ó, isso é ter uma creche lá, ter uma escola lá, ou não ter isso, fala com o teu vereador. Vai individualmente lá. Cara, ele está aqui, ele tem que representar a classe, certo? É ele que tem que fazer isso. Ele não pode delegar para ninguém. Então, o sindicato deve agir nisto aqui, nele, exclusivamente a ele isto. Segundo, e aí é óbvio, né, quase que autodidata, quer celebrar contratos coletivos de trabalho, e aqui nós podemos agregar, a doutrina já pacificou isso, podemos agregar aqui as convenções. Então, isso é prerrogativa do sindicato. Não tem como outro órgão fazer isso. Só o sindicato pode fazer. Então, é inerente a ele. Terceiro, que é uma complementação aos deveres, colaborar com o Estado no estudo e solução dos problemas que se relacionam
colaborar com o Estado no estudo e solução. Ou seja, o Estado tem que ter, o sindicato deve ter projetos. O sindicato tem que ajudar na solução, é uma prerrogativa dele. Ah, nós vamos contratar uma consultoria tal, seja ela jurídica ou não, para facilitar isso. O sindicato é você. Você faz isso, é tua prerrogativa isso, certo? E você deve fazer isso. Pegando essa linha de, com o que está escrito no 514, o sindicato deve fazer por si e deve apresentar para o Estado, deve responder isso ao Estado, certo? Adiante. Eleger ou designar os representantes na respectiva categoria ou profissão liberal. Isso é autodidata também. Cabe ao sindicato dizer quem vai lhe representar nessa estrutura. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Ah, professor, estou ouvindo uma aula tua para ter que ler artigo. Não, cara, vocês me conhecem há um bom tempo, sabem que eu não gosto de ficar lendo artigo. Eu sei que vocês são alfabetizados, vocês sabem ler. Se é para ler, tu pode ler em casa. Eu só estou seguindo essa sequência e a aula vai ser restrita a esses artigos, porque isso aqui na prática não acontece muito. Então eu tomei a liberdade, peço licença a vocês, de nós discutirmos esses artigos, porque isso cai muito em prova. E aí nós, de novo, venhamos a nos basear na memória ou no conhecimento prático e erramos uma questão que é simples, porque está legislado. Tá? Então peço licença para nós mudar um pouquinho só o nosso formato. Adiante, e aqui bem importante, os sindicatos dos empregados terão a prerrogativa de fundar e manter agência de colocação. De novo, os sindicatos dos empregados terão a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. Esse é o parágrafo único do 513. Isso complementa também lá a linha B do parágrafo único do 514. Porque o sindicato vai chegar a falar, o sindicato deve gerenciar. Tá? Nós temos na nossa categoria um determinado número de pessoas empregadas e nós temos também, junto com o sindicato dos empregados, lá uma informação de que tem mercado de trabalho em tal empresa, ou que pode abrir, ou vai fomentar, e se não for com o sindicato do empregador, pode ser direto com a empresa, pode ser direto com o empregador, e aí o sindicato tem a prerrogativa de ajudar o seu representado na volta ao mercado de trabalho. Até porque ele está lá defendendo a classe, né? Ele precisa fazer isso, ou deveria fazer isso. Certo? Fecho com o 513 e peço para vocês pintarem esses dois artigos, são de extrema importância para a matéria sindical. Nós não temos muito o sindicato propriamente em si legislado, nós temos o direito sindical em uma quantidade significativa de artigos junto à CLT, mas o sindicato é pouco. Esses dois são artigos preciosos para o nosso entendimento do sindicato. E, gurizada, para finalizar, porque nós já estamos aí por quase uma hora de aula, de conversa pelo menos, eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu vou destacar aqui as 5 possibilidades de fundação do sindicato. Tá? Dessas 5, na prática, hoje só uma pode existir. Então eu vou ditar elas para vocês e vocês naturalmente vão entender por que só uma hoje pode acontecer na realidade. Primeira possibilidade de fundação do sindicato é a forma originária. Aquilo que a própria palavra já nos ensina, né? Quando não existir nenhum sindicato naquela região, naquela base territorial, eu posso criar um. Mas dentro da quantidade de sindicatos que nós temos no Brasil, é absurdamente ingênuo achar que tem uma área que não está abrangida por algum sindicato. Então, a forma originária ela existe para a norma, mas no viés prático ela pouco vai se constatar porque nós já temos sindicato para além do normal se comparado com outros direitos aí do Ocidente. Segunda forma, transformação. Transformação do quê? Transformação de associação em sindicato. Mas destacando que eu só poderei transformar uma associação em sindicato se não houver sindicato lá. Então qual a diferença do primeiro para o segundo? O segundo, nós temos alguma entidade que já representa esses empregados ou empregadores, não propriamente no direito, mas pode ser no lazer, pode ser em outra situação, e quer se transformar isto em um sindicato. Tá? É uma forma originária? Não, não é forma originária. Sim, mas lá também não tinha sindicato, professor. Por que isso não é originário? É porque na
a forma originária propriamente dita, nós vamos criar um CNPJ, criar uma pessoa jurídica para isso. Na transformação, eu vou pegar aquela pessoa jurídica de direito privado, que é uma associação, modificar sua estrutura interna para ela vir a ser um sindicato. Também não há sindicato, não haveria sindicato antes, mas eu já tinha uma pessoa jurídica antes. Eu só estou alterando a sua qualidade, certo? Terceira forma, desmembramento de categoria. Isso até pode acontecer de uma maneira significativa, não em quantidade, mas em probabilidades, porque daí eu tenho uma categoria do sindicato que representa lá 6, 7, 8 profissionais, cada dupla de profissionais podem ser uma categoria, e num futuro pega e fala, não, ó, nós queremos montar o nosso sindicato só da nossa categoria, dos nossos profissionais, e você desmembra. Tá, professor, mas aí já tem um sindicato. E se já tendo um sindicato, como que eu vou criar um novo? É porque aquele sindicato primeiro vai deixar de representar aquela categoria e aí aquela categoria passa a ser representada por esse sindicato novo, que desmembrou. Não vai ter concorrência. Na verdade vai ter o quê? Um sindicato abre mão de uma parte dos seus representados para a criação de outro sindicato. Então eu não tenho dois sindicatos representando a mesma categoria. Eu tenho um sindicato que não representa mais e esse que desmembrou do primeiro que passa a representar. Certo? Depois, no decorrer do semestre, a gente vai explicando melhor isso em viés prático.